Graça e paz, bem-vindo ao nosso canal Palavra de Peso. Eu sou Nairo Gonçalves e é uma honra tê-lo, cada um de vocês aqui conosco, ok? Querido, deixa eu tratar sobre direções de uma forma geral. Vamos analisar na vida do apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 27. Atos capítulo 27 fala que Paulo ele estava preso e ele iria para a Itália. Olha, observe, ele estava preso. Ele iria à Itália, ok? Deixa eu ler um ou dois versículos com você. Versículo 3, 27. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, trazendo Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Versículo 6. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Queridos, Paulo viajaria de barco. Ele iria de barco e aqui nós vamos dar início à nossa palavra. Atos capítulo 27, versículo 9. Vamos analisar aqui, através da vida do apóstolo Paulo, essa situação. Vamos lá. Versículo 9 diz: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Eu quero te dizer o que o apóstolo Paulo dizia. Ele dizia assim: irmãos, é o seguinte, a nossa viagem será penosa. Teremos dificuldade de perda da carga. Ele falou isso. Ele avisou, e eu quero falar com você, como eu disse mais cedo, sobre direções. Os líderes, eles são como forma de direção para nós. É para ser uma direção espiritual na vida do crente, assim como o pai é para um filho. Ok? O pai, ele tem a obrigação, o dever de não somente alimentar, mas ajudar o filho a tomar as melhores decisões. Agora, observa comigo a vida do apóstolo Paulo, que ele estava preso por causa do evangelho. No versículo 9 ele diz: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Queridos, Paulo tinha a revelação. Imagina um navio em que, um ambiente que tem todo mundo é descrente, menos um. Cada um tinha o seu Deus. Eram crentes, mas criam em outros deuses. O apóstolo Paulo cria num único Deus, que é o Deus que nós cremos, o Deus onisciente, onipresente, onipotente. Apenas o apóstolo Paulo, o mensageiro, o embaixador do evangelho naquele lugar. E o apóstolo Paulo, ele teve uma direção de Deus. Queridos, é importante que quando nós temos direções, a gente repasse essa direção. Quando se é para repassar no momento certo, na circunstância certa. E no caso do apóstolo Paulo ele estava preso, ele ia viajar, queridos, e ele falou: senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, vai ser penosa. E queridos, isso não vinha de Paulo, de fato, só de Paulo, das emoções dele, das razões dele, isso vinha de direção, de iluminação do Senhor. O Senhor iluminou a Paulo, o Senhor revelou a Paulo o que ia de acontecer, e Paulo disse. Agora, no versículo 11 diz: mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Observa, o centurião que estava responsável, não somente pelo apóstolo Paulo, mas pela aquela comitiva, pelos outros presos, pelos outros soldados, ele analisou a direção do apóstolo Paulo, a direção do mestre Sala e do mestre do navio, perdão, e a direção do piloto. Então o centurião, o que ele pensou? Vou dar ouvido a quem entende, a quem já trabalha no mar. O Paulo é um preso, o Paulo ele não é do mar. Só que, queridos, você não precisa ser de uma circunstância para saber certas coisas. Entendem? Os irmãos estão entendendo aonde eu quero chegar? Porque o apóstolo Paulo ele não era navegador de fato. Profissional, ele não vivia disso. O apóstolo Paulo ele não era piloto nem mestre de navio. Okay? Ele era mestre da lei, não mestre do navio. Ele era fariseu. Amém, queridos? E soldado também, uma das funções de Paulo. Queridos, mas o apóstolo Paulo tinha a direção certa. Então, muitas vezes, queridos, a gente dá ouvido a pessoas especialistas quando se não tem temor de Deus. Quantas vezes testemunhamos isso no decorrer do dia a dia, queridos? Pessoas que foram
desenganados pelo médico, que deu um AV profissional dizendo não tem mais jeito, não tem mais cura, é daqui pro caixão, eu te dou tanto tempo de vida. E essas pessoas, por causa de uma palavra de fé, ainda está viva. Porque alguém, uma senhora que ora, um rapaz, um ministro de louvor, um ministro da palavra, decidiu falar, Deus viu uma brecha, Deus viu alguém disponível lá, e Deus mandou a direção e a pessoa disse: você vai viver, o teu negócio vai dar certo, entende? Então, se eu estou falando com alguém que quer ter algum plano, que tem algum plano para colocar negócio, e aparentemente, de uma forma profissional, não vai dar certo, queridos, procure homens e mulheres de Deus, procure a direção de Deus, amém? A Bíblia diz que nós, os homens, traçamos planos, mas do Senhor, dos lábios do Senhor, vem a resposta certa, amém? Então essa é a observação que eu faço. Ok, no versículo 13 diz: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam. Observem comigo. Soprando brandamente, estava tudo bem. Era como se o que o apóstolo tivesse dito não fosse verdade. Tá vendo como, imagina eles dizendo, tá vendo como no fim das contas esse apóstolo Paulo não é tão de Deus assim, porque o que ele falou não se cumpriu. Agora vamos lá ver o versículo 18 do mesmo capítulo 27. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio. Açoitados severamente pela tormenta. Então, estava soprando brandamente, só que de repente, do versículo 13 ao versículo 18, açoitados, olha como o cenário mudou. Então esse é o risco de irmos em direções e irmos em conselho de pessoas que não temem a Deus. Queridos, eu não estou aqui tirando ou desmerecendo profissionais de qualquer área. Eu estou falando, queridos, que você deve ter uma visão técnica e você deve procurar uma visão de quem é técnico realmente. Mas, irmãos, há circunstâncias, há momentos em que somente a resposta é de Deus, amém? Somente a direção de Deus. E é para isso que eu quero enfatizar isso. Agora, eu quero enfatizar isso. Quando se aparentemente está tudo errado, irmãos, olha a lógica de Deus. Olha a lógica. Deus multiplicou 5 pães e 2 peixinhos. Matematicamente isso era impossível para mais de 5.000 pessoas. Matematicamente isso era impossível. Mas se fôssemos olhar só para o profissional e pelo físico, não creríamos nisso. Mas aconteceu. Amém? Você crê. E eu sei que você crê e isso aconteceu. Vamos lá. Versículo 19. E ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Olha as consequências de não ouvir o homem de Deus. Versículo 20. Não aparecendo já alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Queridos, observem. Olha, a consequência para aquele centurião de não ter ouvido o apóstolo Paulo foi perca do navio, perca da bagagem e quase a perca das próprias vidas, porque o apóstolo Paulo, naquele inteirinho, ele se levanta e diz: olha, eu orei, Deus por sua misericórdia vai nos salvar, somente as bagagens vão se perder. Então, entendem, queridos, que o que me chama a atenção também é que não havia mais nem sol nem estrelas. Isso porque, para quem navega, queridos, principalmente naquela época, o sol e a estrela se viam como direções, como bússola. Então, quantas vezes você prefere buscar direção em outros âmbitos e não em Deus, e não nas pessoas de Deus? Fica com essa palavra, guarda isso no teu coração, queridos. Busque direção de pessoas de Deus, amém? Eu não estou abolindo profissionais, mas estou enfatizando que em um momento certo, em circunstâncias certas, em certas ocasiões, somente Deus e somente pessoas de Deus podem te dar uma solução. Não se esqueça de se inscrever aqui no nome de Jesus.